Sejam então muito bem-vindos, senhores e senhoritas. Chegamos para mais uma aula de matemática da apostila número 4, mas antes, você já sabe, de olho aí no nosso entretenimento. Bom, gente, continuando então no conteúdo, chegamos aqui na página 114 da apostila número 4. E aqui nós vamos ver um pouco sobre os sistemas de equações do primeiro grau. Basicamente, esse conteúdo vocês viram o ano passado com a professora Andressa. Então, eu vou estar relembrando algumas partes aqui com vocês desse conteúdo do sétimo ano e vamos estar fazendo algumas outras equações um pouquinho mais avançadas, que aí sim são sistemas de equações do primeiro grau para o oitavo ano. Então vamos relembrar um pouco dos sistemas de equações. Vocês observam ali na página 114, 115 e 116. Vocês podem dar uma breve leitura nessas páginas, né? Eu peço para vocês, na 114, na 115 e na 116, para vocês relembrarem justamente isso que a professora Andressa ensinou para vocês no ano passado. Eu vou relembrar aqui algumas partes, né? Para a gente avançar e fazer mais exercícios aí ao longo das aulas. Então, uma parte muito importante em saber dos sistemas de equações do primeiro grau é que uma solução de um sistema de duas equações do primeiro grau com duas incógnitas é um par ordenado que satisfaça as duas equações. Então, digamos assim, eu tenho duas equações do primeiro grau, eu tenho que substituir tanto em x quanto em y, né, valores que esses valores satisfaçam a equação. Se esse valor satisfazer ao mesmo tempo as duas equações, nós temos então uma possível solução do sistema de equações. Sabendo disso, na parte gráfica, se as retas, né, que são resultados dessas equações, que representam graficamente a solução dessas equações do primeiro grau com duas incógnitas, se cruzarem em um único ponto, então esse sistema admite uma única solução. Então, de volta, essas equações do primeiro grau, né, cada equação separadamente forma no plano cartesiano, forma no nosso gráfico, exatamente uma reta. Se em duas equações que vão formar duas retas, essas retas se cruzarem em um determinado ponto, então nós dizemos que esse sistema possui apenas uma única solução. Vamos ver alguns exemplos, então, de possíveis sistemas de equações do primeiro grau. Se você não lembra, esses aqui são alguns exemplos. Por exemplo, aqui, eu tenho duas equações, né, sendo que na primeira eu tenho x mais y igual a 2. Na de baixo eu tenho 2x menos y igual a 1. Nós devemos encontrar qual o valor do x que somado a um outro valor do y dá 2. E ao mesmo tempo, que número que eu multiplico por 2 em x, subtraio com y e gera o número 1, né? Então a gente vai ter que pensar dessa forma lógica matemática. Claro que eu vou mostrar situações para a gente resolver esse tipo de problema. Outro exemplo, por exemplo, aqui, também duas equações, só que agora repare que os valores se alteram aqui, né? Agora eu tenho 3x mais 4y igual a 17. Na segunda equação, x menos 5y igual a menos 7. E de volta, temos que encontrar valores tanto para x quanto para y que resolvam as duas equações ao mesmo tempo. Se isso acontece, nós vamos ter uma única solução para esse tipo de sistema, né? Ah, professor, existe mais do que uma solução? Existem outros casos que eu vou estar passando para vocês nas próximas aulas. Mas isso daqui que é o mais importante, né? Vocês entenderem qual é o procedimento.
Então aqui, ó, é só substituir o valor do x e do y por determinados valores, né, até encontrar uma solução. Professor, a gente fica chutando esses valores para x e para y? Não, a gente vai desenvolver matematicamente, algebricamente, e encontrar esses valores tanto para x quanto para y. Professor, sempre vai ser com respeito a x e y? Não, pode ser qualquer outra letra, pode ser qualquer outra incógnita. Podia ser A, B, C, D, E e assim por diante, W, Z. Então, tanto faz, né? As mais comuns para sistemas lineares são x e y, mas não que todas as letras sempre vão ser x e y. É que elas são as mais comuns. Beleza? Então, essa é um pouco da parte da definição de sistemas de equações do primeiro grau. Vamos então resolver um exemplo aqui, ó. E para resolver esse exemplo, eu vou utilizar o método da substituição, que vocês observam ali na página número 119 da apostila número 4. Então, observe lá o método da substituição. É um método que também a professora Andressa explicou para vocês ano passado e eu trago para vocês aqui agora. Bom, digamos aquele primeiro exemplo que eu tinha mostrado para vocês ali, ó. X mais y igual a 2, 2x menos y igual a 1. Vamos então encontrar valores para x e para y que satisfaçam ao mesmo tempo as duas equações. Como que a gente faz isso? Existem dois principais métodos que a gente utiliza para resolver sistemas lineares. O primeiro deles é o método da substituição. O segundo vai ser o método da adição. Como que a gente desenvolve então o método da substituição? Consiste em você isolar em uma equação para substituir na outra, exatamente dessa forma. Então, olha só o que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou chamar a primeira equação de asterisco 1. É essa a primeira equação. E vou chamar a segunda equação de asterisco 2. Nesse passo, você deve escolher entre a primeira equação ou a segunda. Professor, tanto faz se a gente escolher qualquer uma das duas? Tanto faz, não tem problema. Eu, no caso aqui, ó, vou escolher a primeira equação. Por quê? Porque tem menos valores aqui e menos sinais de menos. É mais fácil para a gente trabalhar com elas. Mas você poderia ter escolhido a segunda equação sem nenhum problema. Então eu vou pegar a primeira equação aqui, ó. Mas voltamos na sequência. Espera um pouquinho que já voltamos na aula, parte número 2.